pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamile Soares, eu sou psicóloga clínica e hoje eu gostaria de falar um pouquinho de como que a gente pode fazer para se livrar de determinadas regras que nós estipulamos em nossa mente, e aqui a gente vai considerá-las como regras antigas, porque a gente vai tentar compreender e enxergar regras novas que a gente precisa tentar absorver e lidar de uma maneira mais saudável. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nós, seres humanos, precisamos nos dispor a abandonar certas certezas que a gente acredita que possa ter sobre determinadas situações. Na realidade, se a gente parar para avaliar, nós não temos certeza sobre nada nessa vida, não é verdade? O que nós fazemos constantemente é lidar com o que chamamos de risco aceitável. Então, o que acontece é que muitas vezes nós observamos que determinadas coisas ou atos, ações que fizemos ou que fazemos, elas dão certo ou deram certo em algum momento na vida. Por exemplo, se eu tenho uma encomenda para ser enviada pelo correio, e eu já fiz isso outras vezes, eu não sei qual vai ser o resultado, mas pelo fato de já ter feito e ter dado certo, eu lido com esse risco de forma aceitável. Então, sabendo disso, por que muitas vezes nós temos determinadas dificuldades em não conseguir aceitar riscos talvez pequenos e insignificantes que ocorrem na nossa vida? Principalmente aquelas pessoas que têm uma predisposição à ansiedade. Por que será que isso acontece? Na realidade, muitas vezes, nós não temos condição de perceber essa certeza em nada. Por outro lado, nós pensamos que nós precisamos dessas certezas, né? E muitas vezes nós nos alimentamos de diversos comportamentos de segurança, o que traz um grande prejuízo e faz com que a gente aumente de forma muito significativa a ansiedade. Então, a primeira coisa, assim, é a gente observar que nós criamos muitas regras em nossa mente com essa intenção de achar que a gente vai ter o controle e a certeza sobre as coisas que estão ao nosso redor, especialmente as pessoas, né, como eu disse, que são ansiosas ou que têm normalmente esse padrão. Então, essas regras, elas são construídas em nossa mente. Muitas vezes elas se manifestam ou pela evitação, ou pensar em um cenário perigoso ou catastrófico, ou que na verdade é uma forma de se proteger, ou através desses comportamentos outros de segurança que nós temos, né? Então, muitas vezes ficamos numa condição em que percebemos que estamos presos em um buraco. É como se a gente cavasse cada vez mais fundo, e toda vez que fazemos uso dessas regras, a gente se encontra numa condição em que a gente se afunda mais nesse buraco, infelizmente. Mas a boa notícia é que nós podemos sim, né, criar regras novas, e com elas nós podemos romper um pouco e se livrar dessas regras antigas e sair dessa ansiedade que muitas vezes é desnecessária. Então, essas novas regras, elas nos possibilitam ver as coisas de maneira realista. E aqui está o grande segredo. E não como uma regra antiga em detectar perigo em tudo. Então, é uma reflexão da mente de maneira mais sábia, mais realista, acima e além da sua mente primitiva, né? É como se fosse uma maneira mais afinada com o mundo da verdade, de verdade, e não com o mundo que eu temo na minha imaginação. Faz sentido para vocês isso? Então, para refletir. Se eu começo a criar novas regras para mim, e eu começo a reafirmar e dizer isso para mim constantemente, eu vou começar a trazer coisas boas e bastante realistas sobre a situação difícil que eu estou lidando. Por exemplo, eu vou começar a dizer algo do tipo, para mim, as coisas são bastante seguras, meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas sensações são simplesmente fruto da minha imaginação e do meu estado de alerta. Não está acontecendo nada de grave, exceto a presença de alguns ruídos e de muitos alarmes falsos que estão vindo nesse momento. Eu não preciso controlar nada. Na verdade, eu vou deixar com que esse estado de alerta, né, causado por essa ansiedade, se vá embora. Vou me render a essa condição, vou flutuar sobre essa condição, vou observar apenas essa situação que está ocorrendo comigo. Afinal, eu consigo fazer as coisas mesmo quando eu estou ansioso ou ansiosa. Na verdade, eu aprenderei muito mais e ficarei mais fortalecido se eu fizer as coisas mesmo se eu estiver ansioso ou ansiosa. Lembre-se sempre que quando você está em um estado de ansiedade, você toma decisões sobre o que é perigoso automaticamente. Você sequer pensa se a situação é perigosa de fato. Então, simplesmente você presume que é,
e qualquer sinal de perigo, até mesmo um sinal bem insignificante, isso se torna conclusivo. Então, para te ajudar, faça algumas perguntas que eu considero assim que são bem significativas, mesmo que para isso você precisa registrar, né, escrever e responder no papel, ou faça essas perguntas na tua mente e responda para si mesmo. Primeira coisa, eu estou usando as informações que eu disponho ou só aspectos negativos? Segunda pergunta, eu estou fazendo previsões com base nos fatos ou simplesmente com base nas minhas emoções? A minha imaginação está fazendo uso do que tem de melhor? E por fim, avaliei todas as probabilidades do resultado que eu temo? A chave aqui é você se desligar do estado de pânico. Há tempo de fazer uma reflexão e uma avaliação da situação, explorar de forma profunda e desistir da certeza exigente da qual muitas vezes a nossa mente nos acomete.